Hoje nós vamos falar de gordura corporal, celulite, mas mais especificamente sobre gordura abdominal. Aproveito para abordar dois estudos científicos. Estudo 1, eficácia da cafeína, mas não de uma cafeína qualquer, de uma cafeína hidrossolúvel, portanto, na forma ativa, na forma coloidal, no tratamento da celulite. Esse estudo foi publicado no Annals of Dermatology, junho de 2015. Vamos juntar o estudo 1 ao estudo 2, que diz o seguinte: a cafeína reduz a expressão de citoquinas inflamatórias no tecido adiposo. E esse estudo foi publicado no Journal of Physiology and Biochemistry em dezembro de 2007. E da união destes dois estudos, das informações que esses dois estudos nos trazem, das conclusões, dos achados desses estudos, é que nós fazemos a nossa aula de hoje. A cafeína, quando na forma hidrossolúvel, possui efeito lipolítico e penetração através da derme. Por que hidrossolúvel? O que significa hidrossolubilidade? Significa que uma determinada substância se dissolve muito facilmente na presença de água. E aí você não tem mais cristais daquela substância, você tem aquela substância na forma de coloide, ou seja, partículas extremamente reduzidas capazes de penetrar profundamente na pele. Por isso a importância dessa cafeína ativa, do Active Caffeine, cafeína hidrossolúvel. Continuando. A aplicação de um produto contendo esta cafeína hidrossolúvel, ou seja, em sua forma ativa, 2 vezes ao dia, por um período de 6 semanas, segundo então os estudos, promove redução de medidas, com redução da circunferência do membro tratado. Até o presente momento, nós podemos ver que, desde que a cafeína esteja presente na sua forma ativa, desde que a cafeína consiga penetrar profundamente na pele, desde que a cafeína esteja nesta forma coloidal, ela efetivamente reduz a circunferência de membros tratados. Então, por exemplo, a circunferência da cintura, que é a aula de hoje, mas também circunferência da coxa, circunferência do braço, por exemplo, porque ela exercerá a já conhecida ação lipolítica. Agora, eu entro num campo novo, eu entro numa área nova, onde nós vamos falar da inflamação relacionada à adiposidade. E esse que é o grande diferencial desta aula. Acompanhe comigo. As secreções do tecido adiposo compreendem as citoquinas inflamatórias TNF-alfa e interleucina 6, que levam ao desenvolvimento de inúmeros problemas relacionados, como celulite, gordura abdominal e outros. Inclusive, problemas de natureza sistêmica. Então, olha que interessante. Quando nós acumulamos tecido adiposo, este tecido adiposo, ele secreta citoquinas pró-inflamatórias, como interleucina 6, TNF-alfa, que é o Tumor Necrosis Factor Alpha. Então, o que isso significa? Que esta inflamação, devido à própria presença do tecido adiposo, irá trazer malefícios. Na nossa área, que é pele, que malefício é esse? É o agravamento aí da celulite, é o envelhecimento da pele naquele local, é a esclerose das fibras colagênicas, da derme, das regiões afetadas pela celulite, principalmente por aqueles graus mais avançados, mais elevados de celulite, como grau 3, grau 4, por exemplo. Mais um pouquinho. Estudos demonstram que a cafeína, quando depositada diretamente no tecido adiposo, reduz a expressão de TNF-alfa e interleucina 6. E isso é uma grande novidade, porque a cafeína, então, a partir de hoje, sabemos, tem ação anti-inflamatória. E tendo ação anti-inflamatória, ela vai combater as complicações da adiposidade. Porém, não serve qualquer cafeína,
tem que ser uma cafeína ativa, na forma coloidal, na forma hidrossolúvel, para que ela chegue diretamente aonde está o adipócito, porque essa ação acontece quando ela é adicionada diretamente ao adipócito. Então, a cafeína, ela reduz a medida, ok? Ela reduz circunferência do membro tratado. Isso aí é efeito lipolítico, nós já sabíamos. A novidade é cafeína anti-inflamatória. Cafeína capaz de inibir a secreção de interleuquinas pró-inflamatórias do tecido adiposo, inibindo envelhecimento da pele, inibindo a própria hiperproliferação secundária do tecido adiposo, né? Porque tecido adiposo gera tecido adiposo, impedindo o envelhecimento da pele, impedindo a esclerose das fibras colagênicas. A conclusão que nós chegamos, a conclusão do estudo é a seguinte: desta forma, a cafeína não apenas trata a celulite e reduz a circunferência dos membros tratados, como também reduz a inflamação no tecido adiposo e as complicações relacionadas ao acúmulo de gordura na pele. Por isso, nós farmacêuticos, nós formuladores de produtos cosméticos, quando nós trabalhamos num projeto, nós precisamos estudar todos esses aspectos. Não apenas os aspectos químicos, físico-químicos, eu diria farmacotécnicos do produto em si, mas também os aspectos fisiológicos, bioquímicos do problema que nós queremos tratar. E foi com esta base, foi com esse conhecimento que Clafeise AB de adatina foi desenvolvido. Uma cafeína ativa, o Active Cafeíne, portanto hidrossolúvel, portanto na forma coloidal, capaz de penetrar profundamente na pele, atingir os adipócitos, reduzir a circunferência dos membros tratados, mas também reduzir a inflamação. Um outro aspecto que eu gosto muito em Clafeise AB de abdômen, portanto para tratamento da gordura abdominal, é que ele contém CG lipoextract, que inibe uma enzima chamada delta 9 desaturase. É uma enzima que leva à lipogênese, então você inibe lipogênese. Então você faz lipólise, então reduz medidas, mas inibe lipogênese, quer dizer, não deixa as medidas aumentarem. Segundo os testes de eficácia, Clafeise AB, quando aplicado 2 vezes ao dia na região do abdômen, ele foi capaz de reduzir isso aqui, olha, 3,2 centímetros de medidas totais, ok? Quando usado 2 vezes ao dia por 28 dias. Isso aqui é bastante porque o estudo foi conduzido sem nenhum tipo de dieta, sem nenhum tipo de exercício físico. Muitas vezes as pessoas me perguntam sobre produtos para serem associados aos procedimentos no consultório médico dermatológico e eu então recomendo o Clafeise AB.